Diz assim a palavra do Senhor, Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer com convicção na sua alma. Você pode até se perguntar: mas pastor, meu marido não é crente, minha esposa não é crente, meus filhos não é crente. Mas você pode profetizar com a autoridade de Deus e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Servir ao Senhor até o fim é a mensagem desta noite. Servir ao Senhor até o fim. Servir ao Senhor até o fim. Eu não sei quantas mensagens você já ouviu nesse texto. Tenho por certeza que a maioria deles em culto de família, pelo menos na parte que fala eu e minha casa serviremos ao Senhor, a última parte deste versículo. Quem sabe você já analisou, já ouviu e quem sabe até já pregou muitas mensagens na primeira parte, exortando o povo, recebendo a exortação de que nós não devemos cochear entre dois pensamentos: ou servimos a Deus, ou servimos a Baal, ou servimos ao Deus verdadeiro, ou servimos a outros deuses. Não é bom, não é certo, não é justo servir a dois deuses, se tivesse dois deuses. Na nossa mente, na nossa limitação, no nosso entendimento, quando nós não conhecíamos a verdade, quando nós não tínhamos a verdade, por isso, não tendo a verdade, não éramos livres. Acreditávamos que existiam outros deuses. Mas quando nós conhecemos a verdade, e a verdade nos liberta, e livres do desconhecimento, livres da opressão que causa o desconhecimento, nós percebemos que só existe um Deus. E quem sabe você ouviu, quem sabe você pregou muitas mensagens falando disso. Nós precisamos fazer o que Josué determinou em sua casa, em sua vida. O texto que lemos é o final da vida de Josué, é o final do ministério da vida de Josué. Josué, como todos sabemos, ele começou no Egito, nasceu no Egito, em um povo especial, com uma promessa de que Deus iria levar este povo para a terra que mana leite e mel. Na sua experiência de vida, já casado, já experiente, ele vê na nação de Israel um homem que se levanta dizendo: eu sou o libertador de Israel do Egito, e vou tirar Israel do Egito pelo poder das mãos de Deus, o eu sou. E este homem se apresenta a Faraó, este homem se apresenta com sinais e maravilhas, este homem se apresenta com pragas, com diversas coisas acontecendo, e de repente uma multidão de milhões e de milhares de pessoas estão saindo do Egito. Passa pelo Mar Vermelho, o mar se abre, e o povo passa a pés enxutos. Você crê nisso? Que isso é verdade? Eu creio que isso não é uma alegoria, não, é verdade. O povo de Deus passou em pés enxutos no Mar Vermelho, e depois o mar se fechou, consumindo os inimigos. Depois aquele povo experimentou de águas amargas e viu Deus fazer milagre, e aquelas águas amargas ficarem águas doces. Depois aquele povo queria comer novidade, aí Deus mandou maná cair do céu todos os dias. Deus mandava a sua provisão, e eles tinham a provisão de cada dia. Aleluia! Eu creio que Deus fez essas maravilhas, e Josué está lá. Aí de repente Josué começa a colar no chefe, começa a colar no líder.
começa a se apresentar a Moisés e começa a ajudar a Moisés a governar a nação de Israel. Lembre-se que no começo da trajetória era Moisés quem fazia tudo. Aí Deus instrui ao sogro de Moisés: sim, você está pensando que sua sogra é um problema? Não, ela é a solução da sua vida. Você casou com a filha dela ou o filho dela. Você está achando que o seu sogro é seu problema? Não, ele é a solução da sua vida. Você está com alguém que Deus abriu a madre a partir dela. Portanto, não desista da sua família. É também a família da sua esposa e a família do seu esposo. Isso aqui não estava programado não, mas foi. E o sogro de Moisés falou: você vai morrer. Moisés falou: é Deus falando. Então se preparou toda a nação de Israel, entre 1.000, 100, 10, 50, 10. E Josué lá, colado com Moisés. De repente, Deus começa a chamar o povo para perto dele, porque Deus quer. Quantos me ouvem, digam amém? Deus quer você perto dele. A prova de que o maior sacrifício de Deus na terra foi para levar o povo para perto dele é que quando Jesus morreu, a primeira providência foi tirar o que impedia o povo de entrar na presença de Deus. Rasgou os véus de alto a baixo. Então Deus começou a se manifestar à nação porque Ele quer o povo perto dele. Deus queria se revelar ao povo dele. Deus queria se manifestar ao povo, mas o povo ficou assustado. O povo ficou agoniado. E disse: olha, vá você para Deus. Deus dá a instrução, e o que Deus disser a você, você fala para nós e nós seguiremos. Só que Josué não foi na onda do povo não. Meus amados irmãos, se tem uma coisa que eu estou orando nesses últimos dias, porque eu sei que Deus vai manifestar a sua glória. Eu sei que Deus vai manifestar poder. Eu sei que Deus vai manifestar a sua santidade. Eu sei que Deus vai manifestar a sua glória, mas essa manifestação vai assustar muita gente. A minha oração é que Deus nos atraia à sua presença. Da mesma forma que Moisés foi atraído pela sarça ardente, ele não ficou com medo, ele não ficou assustado, não, ele se aproximou para conhecer o que é aquilo. Eu estou orando e eu sei que Deus está levantando um povo forte e corajoso neste lugar, que não vai ter medo da presença de Deus. Quando Deus manifestar a presença, eles vão ficar curiosos. Quando Deus manifestar a sua presença, eles vão atrás da presença de Deus. Eles não vão querer vir de terceiros, eles vão querer experimentar a presença de Deus. O povo não quis, Josué quis. Tem muita gente que diz que só Moisés sentia a presença de Deus. Não, Josué estava. Às vezes não tinha forças e poder para estar com Moisés, ouvindo audivelmente e até vendo a glória de Deus, mas ficava lá ao pé do altar, ao pé do monte, só observando. O negócio está quente aqui, o negócio está gostoso, só esperando ver quais são as novidades, só esperando ouvir, melhor dizendo, quais são as novidades de Deus, só esperando ouvir o homem de Deus falar. Porque assim, irmãos, o que é combinado na terra é ligado nos céus. E a nação de Israel ligou uma coisa que Deus não queria, que um interviesse no meio deles e eles não tivessem a presença de Deus. Mas louvado seja Deus, porque Deus nos amou de tal maneira que mesmo vendo uma ofensa tão grande da parte do povo de Israel daquela época, uma ofensa, irmão, você fazer tudo para uma pessoa, tirar da escravidão, fazer milagres para ela, mostrar poder para ela, mostrar provisão, e você querer estar perto dela. É como um pai que cuida do seu filho e o filho não quer mais. Vou botar um interventor aí, vou botar alguém no meio aí, mas eu não quero conversa com você. Quantas famílias estão assim? Quantos pais e mães estão tristes porque seus filhos não querem mais estar próximos? Foi isso que fizeram para com Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou Jesus e falou: olha, vocês se assustaram com a revelação lá no Monte Sinai, mas com a revelação em Cristo Jesus vocês não vão se assustar não. Quem se achega a Jesus não fica assustado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus mandou Jesus, não olhando a nossa incredulidade e o nosso terror
colocou diante da sua glória. Ele mandou Jesus. Jesus manifestou glória, Jesus manifestou poder, Jesus manifestou santidade, mas ele atraiu os povos, línguas, nações para perto de Deus. Aleluia. Então está Josué lá junto. A mensagem não é de família, a mensagem não é sobre exortação, a mensagem é para aquela decisão que você tomou no seu coração. Ela deve ser até o fim. Moisés, em sua juventude, ouviu a palavra de Deus lá no Egito, e ele viu aquilo que ele ouviu lá no Egito se cumprir no deserto. E ele está lá perto de Moisés, servindo a Moisés, e se tornou um dos chefes do exército de Moisés. Mas é aquele chefe que sempre queria estar perto de onde tinha a fonte de alegria. Ele sempre estava perto de Moisés, ele sempre estava perto do homem de Deus, porque na época eles combinaram uma coisa, de que era Moisés que iria receber a presença de Deus e transmitir para eles. Só que hoje não funciona mais assim não, irmãos. Eu sei que você é bom estar perto de quem é cheio de Deus. Tem uma coisa que eu gosto de estar, é perto de gente, de crente, que é cheio de Deus. Homens que são cheios de Deus, mulheres que são cheias de Deus. É bom eu estar perto, mas eu também quero estar perto de Deus. Eu quero estar perto do meu Criador, eu quero estar perto do meu Redentor, eu quero estar perto do meu Salvador, eu quero estar perto do meu Deus. Josué tomou a decisão: eu vou estar perto do meu Deus, através de Moisés. E ele continuou. Nós sabemos a história de Josué. Em um momento, entre os príncipes, ele foi eleito para ir espiar a terra. A Bíblia não cita o nome dos 12, mas cita o nome dos dois, Josué e Caleb. E os 12 foram espiar a terra. Os 12 viram que manava leite e mel. Você sabe o que significa manar leite e mel? Mel é o que é produzido das tâmaras, e leite é o que era produzido pelas cabras. Ou seja, era uma terra rica. E era tão rica, e a terra era tão forte em sua produção na época, que eles viram lá uma videira, uma série de videiras. Eles foram pegar o fruto da videira e pegaram um cacho de uva, e tiveram que 2 homens, um na frente e outro atrás, carregar o cacho de uva. De tão grande que era o cacho de uva e de tão pesada. Ou seja, a terra era promissora. Realmente, o que Deus falou no passado, o que ouvia no Egito, o que Moisés disse no Egito, disse no deserto, é verdade. A terra é boa, a terra é forte, a terra é fértil. Mas eles também olharam, porque muitas pessoas também olham. As pessoas olham para o poder de Deus, as pessoas olham para as maravilhas de Deus, mas tem a mania de olhar para os problemas. Eles olharam para os inimigos. Tinham gigantes, tinham valentes, as cidades eram bem cercadas. Eles viam a fortaleza das cidades, e porque olharam para o terror, se aterrorizaram. Só que Josué permaneceu servindo ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Chegaram diante de Moisés, e o povo, aqueles outros 10, ao invés de dizer: olha, o problema é grande, realmente, mas o que você tem a dizer sobre isso? Não, eles incentivaram o povo para não entrar na terra prometida. Você acredita que ainda tem muita gente hoje que até vê as maravilhas de Deus e está tentando impedir pessoas de entrar na terra prometida? Mas ainda há Josué e Caleb no meio do povo de Deus. Ainda há Josué e Caleb no meio do povo de Deus, que não teme aqueles que querem matar até o salvo de Deus, mas se levantam: não, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Se Ele prometeu, vai cumprir. Aleluia. Tentaram matar Moisés, tentaram matar
matar Josué, tentaram matar Caleb, mas Deus manifestou no seu poder. Porque fique firme, meu irmão. Se você decidiu servir ao Senhor, pode até tentar te matar, mas enquanto não é o tempo de você partir, você vai viver e os seus inimigos perecerão. Passado o tempo, Moisés não entra. Deus escolhe Josué. Cadê os jovens? Dá glória a Deus, jovens. Oh Deus, só tem um que está atento. Jovens, esta palavra é para você. Cadê as crianças? As crianças hoje não puderam ir para a salinha, estão aqui conosco, comportadas. Dá um glória a Deus aí às crianças. Ai, não, amém. Essa palavra também é para as crianças. Decidir servir a Deus. Ouça o que eu vou falar. Disse ontem na EBT: para Deus, o seu amor é manifestado de maneira igual. Não há pequeno nem grande para que Deus manifeste o seu amor. Mas haverá pequeno e grande para aqueles que respondem ao amor de Deus. Ou como responde ao amor de Deus. Como é que Deus define os grandes na terra? Como é que Deus define os maiores na terra? Porque vai ser assim. Lá nos céus o próprio Senhor Jesus disse que uns vão receber coroas, as suas ações, os seus pensamentos, as suas obras serão julgadas. Nós não seremos julgados, mas as nossas obras serão. E conforme o julgamento, conforme passar pelo fogo, nós estaremos à estatura do que apresentaremos a Deus nas mansões celestiais. E muitos terão coroas recheadas de ouro, prata. Outros, a palavra de Deus diz que vai ser salvo como que pelo fogo. Vai tudo queimar. Por quê? Porque o problema não é estar em Deus. A questão está em quem se aproxima mais de Deus. Porque como é que Deus escolhe os seus homens? Como é que Deus escolhe suas mulheres para fazer a sua obra? Para crescer na sua obra? Quando estes permanecem em sua presença e não desistem da sua presença. O segredo de Deus levantar pessoas, o segredo de Deus levantar uma pessoa em uma casa para levá-las à presença de Deus, o segredo de Deus levantar uma pessoa na igreja para liderar o povo de Deus, o segredo está em esta pessoa valorizar e valorar o seu tempo na presença de Deus. Enquanto muitos não queriam conversar com Deus, Josué queria conversa com Deus. Enquanto muitos só queriam ouvir de Moisés, de Josué queria saber diretamente de Deus. Aleluia! Ele quis ouvir diretamente de Deus. Aí quando Deus olhou, Moisés já está idoso, já está no tempo de partir. Quem vão levantar para colocar esta nação na terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó? Quem eu vou levantar? Quem está mais perto de mim de dia e de noite, todos os dias? Josué. Ele recebeu a missão e ficou até assustado. Você vai observar, irmãos, capítulo 1 de Josué tem, eu não lembro agora a contagem que eu fiz da época, sempre dizendo: se esforça e tem bom ânimo. Parece que Josué não queria a missão, não. Conversa. Moisés fez esse milagre todo, esse povo aí aterrorizado. Moisés, o povo não seguiu muito, vai seguir a mim. Aí Deus diz: conforme eu fiz com Moisés, vou fazer com você. Você vai observar que tudo que Moisés fez, Josué também fez. Moisés abriu o mar, Josué parou o rio. Josué liderava guerras, agora ele passou a ver o povo vencendo guerras, vencendo os seus inimigos que passavam até chegar na terra prometida. E na terra prometida ele organizou conforme recebeu de Deus a lei do Senhor,
como a gente está observando nas nossas escolas bíblicas para todos, na nossa EBT, Deus organizou que a tenda ficava no meio e as tribos à volta. Organizou conforme Deus tinha dado a Moisés. Tribo aqui, tribo de Levi ali, Levi é espalhado, né? A tribo, vocês estão atentos, né? A tribo de Judá tem seu espaço, mostrou cada cidade. Aí chegou uma hora que Caleb falou: olha, tem uma terra aí que a gente ainda não conquistou, mas prometeram me dar. Porque é assim, irmãos, quem está na presença do Senhor não esquece da promessa de Deus e se esforça para alcançar a promessa de Deus. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus? Fé. E você quer saber uma fé? Ser fé é passar 40 anos esperando uma resposta de estar com uma terra, e você está com 80 anos e ainda tem que ir a conquistar a terra. Caleb mostrou que também tinha fé. Eu recebi a promessa e eu vou conquistar a promessa. Aí Josué: pode ir lá conquistar a sua terra. Organizou tudo e continuou na sequência do seu trabalho, e já perto do final começou a abençoar as tribos, começou a relembrar as instruções que Deus deu a Moisés, que Moisés passou para ele e que ele repassou no início e agora está repassando. Então ele está no versículo 15 do capítulo 24, 3 opções. Veja que Josué não falou: eu e minha casa adoraremos a Deus, porque todos uma hora vão adorar a Deus. Veja que Josué não falou: eu e minha casa louvaremos a Deus, cantaremos louvores ao Criador. Veja que Josué não falou: eu e minha casa pregaremos, anunciaremos o poder de Deus. Veja que Josué não falou: eu e minha casa vamos fazer a obra do Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos sacrificar ao Senhor. Ele falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está falando: eu e a minha casa vai obedecer ao Senhor. Eu e a minha casa vai fazer o que Deus mandar a gente fazer. Eu e a minha casa vai seguir os mandamentos de Deus de A a Z. Eu e minha casa vai fazer tudo que Deus mandar, conquistar tudo que Deus mandar conquistar e deixar tudo que Deus mandar deixar. É assim que você adora ao Senhor. É assim que você ama a Deus. É assim que você louva ao Senhor. Não é cantando, não é pregando, não é expulsando demônios. Não, é obedecendo a Deus. É se colocando diante de Deus como um servo e não como um Senhor. É como servo. Deus, eu sou teu servo. Usa-me conforme o Senhor quer, conforme o Senhor te apraz. O que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. É assim. Essa é a decisão. Essa é a decisão. Servir agora não é servir só na força da juventude, é servir também já perto de conhecer Deus pessoalmente nas mansões celestiais. Porque mas Josué já está perto do fim, mas ele ainda disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele ainda deu mais 2 opções. Ele falou: vocês podem adorar aos deuses que os seus pais adoravam antes do rio. O rio que ele está falando é o Rio Jordão. Antes de a gente conquistar a terra, antes de Deus nos dar a terra, antes, os nossos pais perverteram os seus pensamentos, perverteram os ensinamentos e adoraram outros deuses. Escolhei hoje. Vocês podem escolher os deuses dos vossos pais que estavam da além do rio. Ou a outra segunda opção: vocês podem adorar os deuses dos amorreus e cananeus, os deuses dos povos que nós, quando chegamos na terra, estavam. Vocês escolham. Vocês escolham. Porque, meu irmão e minha irmã, a decisão é tua ainda. Não vem para cá achar que Deus vai te botar no céu porque alguém decidiu por você, ou que Deus vai mandar alguém para o inferno porque alguém não intercedeu por ela. A decisão é pessoal. Escolham: vai adorar os deuses dos seus pais,
os deuses daqueles nos locais onde a gente está? Qual é o Deus que você vai adorar? Os brasileiros podem dizer: vocês podem adorar o Deus que seus pais adoram lá no Brasil. Os angolanos, os deuses que os seus pais adoravam lá na Angola. Ou vai adorar os deuses que os portugueses adoram? Incredulidade, idolatrias. Quem é que você vai servir? Quem é que você vai servir? Quem é que você vai se entregar para fazer a vontade dele? Que nossa resposta possa ser como Josué. Jaidos, experiente na batalha, ele viu seus conterrâneos, seus amigos de idade, que sabe, ele esperava que seu colega da família do lado estivesse com ele nesse momento, mas o seu colega de escola, o seu colega de exército ficou no deserto, porque não adoraram a Deus, não serviram a Deus. E ele olha para aquela geração: se olhar os meus conterrâneos, eu só estou olhando os seus descendentes. Eu não estou lidando com os meus irmãos, eu estou lidando com os descendentes dos meus irmãos. É um avô e olhar para os netos dos outros e não olhar os pais e os avós deles. Era assim que Josué estava olhando para a nação, com seus filhos, com seus netos. E a única pessoa que ele poderia olhar e dizer: olha, você lembra como era no Egito? A gente servia a Deus, mesmo com o Egito tendo um monte de deuses. Você lembra como era lá no Egito? Que tentaram forçar a gente e a gente permaneceu adorando a Deus? Ele só tinha Caleb para relembrar as histórias do Egito. E tinham muitos poucos daqueles que estavam no deserto, porque os que entraram no deserto foram aqueles que saíram do Egito com 20 anos para baixo, e muitos dos que nasceram no deserto. 40 anos dá para fazer muito filho, ainda mais sem TV, sem nada para fazer. Ele não tinha muita companhia. Ele poderia dizer: mas Deus, que negócio é esse? Mas ele conhecia Deus. Os pais dos netos, dos filhos, dos bisnetos, daqueles a quem ele estava governando a nação de Israel, não conheciam Deus, não quiseram se aproximar de Deus, mas ele conhecia Deus. Ele é fogo consumidor? É. Ele é santo? É. Ele é poderoso? É. Ele é grande? É. Ele é terrível? É. Mas ele é misericordioso, e as suas misericórdias não têm fim. Ele conhecia o seu Deus. Ele poderia dizer: eu vou descansar, vou passar o cajado para outro. E ele poderia dizer: vou descansar. Ele poderia dizer: vou passar para os meus filhos, vou passar para outro que Deus escolher, e vou descansar. Mas a decisão de servir a Deus é para sempre. A decisão de servir a Deus é para sempre. Lembre-se disso. Jesus disse: olha, quando vocês decidirem, vocês precisam decidir como alguém como um engenheiro, como alguém que vai construir um prédio. Esse prédio ele vai olhar se tem condições para construir, se tem material para construir e se vai ter tempo hábil para construir. Só vai começar a construção quando saber se pode terminar a construção. Jesus está falando de salvação. A decisão é para sempre. Porque tem muitas pessoas que falam: olha, eu já fiz a obra do Senhor e ninguém ouviu a minha voz. Moisés poderia dizer isso: eu fiz a obra do Senhor até o fim e poucos ouviram a minha voz. Mas você não está fazendo para o povo ouvir a sua voz, você está fazendo para agradar a Deus. E é Deus quem cuida do povo, é Deus quem cuida de cada um. Você não está evangelizando para a pessoa e a pessoa é obrigada a aceitar Jesus. Não. Escolham quem você vai ser, quem vocês vão servir. Os deuses dos seus pais
ou os deuses de onde vocês estão, mas eu tenho uma opção melhor. Esse Deus é terrível, esse Deus é poderoso, esse Deus faz grandes coisas, coisas incalculáveis. Esse Deus faz coisas maravilhosas. Esse Deus faz pequeno vencer gigantes. Esse Deus faz grandes sucumbirem aos pequenos. Esse Deus faz mar se abrir, rio parar. Esse Deus faz uma nuvem aquecer os corações nos dias frios. E esse Deus faz a mesma nuvem se tornar uma nuvem e confortar nos dias calorentos. Esse Deus faz o sapato não envelhecer. Esse Deus faz a roupa não envelhecer. Esse Deus manda comida no deserto. Esse Deus faz água sair da rocha. Esse Deus faz maravilhas. Eu servirei ao meu Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. É uma decisão até o fim. Josué capítulo 24. É o último capítulo de Josué. Mas a decisão de servir ao Senhor é até o fim. Tem que ser até o fim. É até o fim. Jesus, já foi dito nesta noite, que no final dos tempos o amor de muitos esfriariam. O Senhor Jesus certa vez perguntou, falando sobre intercessão, falando sobre clamor, falando sobre oração. No final ele perguntou: quando o Senhor voltar à terra, encontrará fé na terra? Os dias são maus, como nós estamos observando. As coisas estão acontecendo, e o que mais tem feito as pessoas, ao invés de se aproximarem para Deus, as pessoas estão preferindo se afastar de Deus. Mas Deus tem um povo ainda em Santarém. Deus ainda tem um povo em Portugal que decidiu: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tem deuses da além do rio, não tem deuses dos meus pais, não tem Deus daquém do rio. Existe um só Deus, e Ele não está do lado do rio, Ele não está daquém do rio, Ele está nos céus e governa a terra com a sua palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, e ela é até o fim. Se Deus não me levar cedo, e Jesus não vier buscar a igreja, como eu creio que Ele está para as portas, como eu na verdade desejo, que na verdade é o meu desejo, que Jesus volte hoje para buscar a sua igreja, para que a gente veja a glória de Deus de maneira eterna, para que eu veja o poder de Deus de maneira eterna, e não seja mais tentado a pecar, e nem tentado se afastar de Deus. Mas se Ele não voltar, e Ele me preservar em vida com 100 anos, diz que até 120, não vamos botar aqui 100 anos, eu ainda terei que dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está com pouca força, mas eu vou servir ao Senhor. Está com pouca força, mas eu vou servir ao Senhor, porque a decisão de servir ao Senhor, ouça a igreja de Deus, é até o fim. Até o fim. Até o fim. Então, para encerrar, para você servir ao Senhor, como nós observamos na história de Josué, você precisa conhecer o seu Deus. Você precisa desejá-lo. Você precisa vê-lo. Não só de ouvir falar, mas você precisa também ver a glória dele. Você precisa ter experiência com Deus. Se você ainda não tem uma experiência com Deus, clame por uma experiência real com Deus, de um livramento de Deus. Mas clame também pela glória dele. E quando ele manifestar a sua glória, corre não. É terrível, parece que vai matar. Parece que vai matar. Mas ele ainda tem misericórdia. Ele ainda tem brasa viva para purificar pecados e manter você na presença dele. Ele ainda tem desejo de estar perto de você. Aleluia. Porque se tem uma coisa, a maior experiência do crente, de um ser humano, é quando ele tem uma experiência real com Deus. Porque ele vai chegar 120 anos, como morreu Moisés. Moisés é um caso extraordinário. Eu ainda vou pregar sobre ele aqui. 120 anos, não viu o terror, não viu as dificuldades. Bom, Moisés teve tanto trabalho, mas morreu
alegre, porque disse: eu vou servir ao Senhor até o fim, eu vou obedecer a Deus até o fim. E o seu discípulo entendeu a mensagem: eu vou até o fim. Olha para o seu irmão e diga: você tem que ir até o fim. Agora feche os seus olhos e olhe para você e diga: eu preciso ir até o fim com meu Deus. Eu preciso ir até o fim com Yahvé, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos profetas, o Deus dos reis de Israel, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que mandou o Espírito Santo, o Deus que levantou a igreja através dos apóstolos, o Deus que a sustentou através dos pastores, o Deus que ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É a Ele a quem eu vou servir. Deixa eu ouvir quem vai servir ao Senhor até o fim. Deixa eu ouvir quem decidiu servir ao Senhor até o fim. Aleluia, louve ao Senhor, permaneça na presença do Senhor. Para adorar a Deus é preciso estar na presença de Deus, servindo a Ele, servindo a Ele, servindo a Ele com alegria. Você pode ficar em pé em nome do Senhor Jesus.